Boa noite a todos. Havendo número regimental legal, vamos dar início à 106ª sessão ordinária do 4º período da legislatura de 2014. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura da ata da sessão da 104ª sessão ordinária. Antes da leitura da ata, eu convido o vereador Sebastião para compor a mesa presidencial como primeiro secretário. Ata da 104ª sessão ordinária do 4º período de legislatura da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, realizada aos 21 dias do mês de agosto de 2014, às 18h30, sob a presidência da vereadora Renata Alguerim Souza, e que contou com a presença dos vereadores Antônio Geraldo Moura Lima, Carlos Tadeu da Silva Leite, Ciro Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Homero Carroque, Jorge Carlos de Carvalho Kindler, José Augusto Filho, Ocimar Merim Ladeira, Rafael Silva Carvalhais, à exceção do vereador Sebastião Carvalho Cesário. Em seguida, a presidente justificou que as atas que seriam lidas nesta sessão serão lidas na próxima sessão. Na sequência, a presidente solicitou a leitura do expediente recebido, que constou do seguinte: Poder Legislativo, pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final aos projetos de lei 31, 39, 40 e 44/2014. Moção de parabenização apresentada pelo vereador José Augusto Filho, a multitv.com. Moção de parabenização apresentada pelo vereador José Augusto Filho, a Rádio 94 FM. Expedientes diversos, ofício circular 006/2014 da Contabilidade da Câmara Municipal de Cantagalo. Em seguida, a presidente convidou a todos para de pé, acompanhando a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22, versículos do 1 ao 14. Em seguida, segundo a ordem de inscrição, fez uso da palavra o vereador Homero Carroque para falar que ficaram muito contentes com a reunião que tiveram com a secretária de saúde, Vânia Alguerim, pois ela explicou melhor o projeto que dá gratificação ao pessoal do SAMU. Com a explicação, eles poderão votar de forma mais consciente e ainda poderão explicar a forma como funciona o SAMU e o motivo da gratificação, ou seja, precisavam desse respaldo para votar com tranquilidade. Em seguida, o vereador pediu para que, em hora oportuna, a presidente colocasse em aquiescência do plenário a discussão e votação do projeto de lei 44/2014 nesta sessão, pois se trata da criação de vagas no PSF e o projeto é de urgência. Na sequência, o vereador Homero Ricardo disse que a rua Alcino Bom, no bairro Jardim da Lene, em Santa Rita da Floresta, está sem o término há 3 meses. Não tem explicação o fato de essa rua não ter sido terminada. Tiveram problemas na rede de esgoto e na rede de águas da SEDAI, que estava com problemas para colocar a tubulação, mas esteve com o prefeito e rapidamente ele ligou no outro dia para a SEDAI, que foi lá e fez o reparo. Esteve com o distrital e parece que estava faltando um caminhão de areia para botar o paralelo no lugar. Enfim, o Pedrão, no outro dia, colocou o caminhão de areia lá. Não sabe o que está acontecendo, porque não terminaram a rua. São 3 meses, estão fazendo até uma brincadeira. Vão fazer um bolo no dia 13, que concluiu, ou melhor, que coincidiu com o início da Copa do Mundo, porque foi no dia 13 de junho que abriram a rua, a razão pela qual, junto com os colegas, devem pedir ao prefeito que resolva o problema, pois tem paralelo solto, agarrando em fundo de carro. Além disso, dar uma resposta ao povo, porque toda hora são cobrados por isso. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Ocimar Merim Ladeira para falar que ficou muito satisfeito com a reunião com a Vânia Alguerim. Contudo, que ela explicou, mas por consciência. Quando chegou a casa, recebeu 3 telefonemas sobre a fila do remédio e a pessoa disse que não conseguiu pegar o remédio hoje.
e marcaram para outra data. Entretanto, a secretária de Saúde garantiu que esse será o último mês da fila, pois agora os postos do PSF que farão a entrega dos remédios. Então, saiu daqui bem satisfeita e acredita que ela conseguirá resolver esse problema também. Quanto às dúvidas que tinham sobre o SAMU, entendeu que ele é necessário para que Cantagalo, que não pode perder uma conquista grande como essa. Diz também que, mais uma vez, vai cobrar pelo bairro Morada do Sol, para ver se o governo faz alguma coisa lá, pois fica essa briga de Cantagalo e Cordeiro e eles não conseguem resolver nada. Em a parte, o vereador Jorge Kimber disse que o bairro é em Cantagalo. E, segundo o prefeito, aquela indicação que fizeram assinada por todos os vereadores será atendida através do programa do governo Asfalto na Porta. E, se Deus quiser, os vereadores ficarão felizes e os moradores do bairro também. Também a parte, o vereador Ciro disse que no governo passado fez uma indicação que não foi atendida, porque acha uma covardia o que é feito com os cantagalenses. A pessoa está precisando do remédio, às vezes tem uma doença crônica e geralmente a pessoa é idosa. E aí, quando não pode vir aqui, tem que pedir a um parente, às vezes tirando do trabalho. Às vezes também a pessoa não tem dinheiro para se alimentar e a passagem também pela sua indicação, no sentido de que já tem os agentes que visitam essas pessoas em casa. Por que não levar o remédio lá então? E espera que isso realmente aconteça. Não pode comparecer à reunião com a secretária Roina, mas sabe que ela está tentando fazer um bom trabalho e espera sinceramente que ela consiga. Retornando à sua falação, o vereador Ocimar parabenizou o vereador Zé Augusto pelas moções ao Geraldo Carvalho, pois o trabalho dele é muito elogiado, bem como agradeceu ao próprio Geraldo por falar muito de Campo Alegre, pois as pessoas de lá o adoram. Então agradeceu ao mesmo tempo pelo seu trabalho, que assim como agrada também, agrada muita gente. Além disso, a homenagem é para ser feita a quem é merecedor e o Geraldo merece. A seguir fez uso da palavra o vereador Zé Augusto para solicitar da presidente que, em momento oportuno, autorizasse a fazer a entrega das moções propostas ao Geraldo. Em seguida disse que a reunião com a Vânia foi muito importante, esclareceu várias coisas, não só com relação ao SAMU, foram esclarecidas questões relacionadas aos postos de saúde, à fila do remédio, que ela disse que era a última. Entretanto, tem uma preocupação que quer que os vereadores prestem atenção, porque ali sempre vão passar a ver que tem uma fila e o que está faltando. Mas quando for para os postos de saúde, terão que ficar bem atentos, porque lá terá muito menos aglomeração e vai responder à falta do remédio. Então, eles terão que ficar atentos a isso. Falando sobre a moção, ao Geraldo Carvalho disse que ouve o programa dele através da Rádio 94 e, como ela fala nos vereadores, às vezes encontra com pessoas nas ruas sempre que estão eufóricas com o programa do Geraldo, principalmente pessoas do interior. Levanta cedo, leva o rádio para o curral de leite. Destacou também o programa da Multi TV, onde ele faz um programa que de fato ajuda a população. Da mesma forma que o vereador briga aqui, o Geraldo está lá mostrando os bueiros sem tampa, a saúde que não funciona, a rodoviária com o banheiro estragado, às vezes com mais frequência do que o vereador, porque aquele é o foco do seu programa, porque no trabalho do vereador que tem situações políticas com o município inteiro para dar atenção. Por essa razão, parabenizou o Geraldo Carvalho, desejando que ele continue o seu trabalho na Multi TV, porque o seu programa é muito importante. Ele leva um problema e também ajuda os poderes executivo e legislativo a transformar aquele município que foi cobrado. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Ciro Fernandes para inicialmente parabenizar ao vereador Zé Augusto pela moção ao Geraldo Carvalho, cujo trabalho é conhecido por todos, inclusive no seu programa, na Rádio 94, mas a audiência do que tinha o programa dedicado ao cantor Roberto Carlos, ou seja, o trabalho dele é muito importante, principalmente para as pessoas do interior. Por isso, agradecer ao Geraldo pelo trabalho desenvolvido, tanto na rádio como na Multi TV, razão pela qual parabenizou o Geraldo pelo trabalho desenvolvido na rádio e na TV. Geraldo é merecedor da mesma. Em seguida, o vereador Ciro disse que apresentará uma moção ao Coquinha, empresário que vem colaborando muito com o desenvolvimento do município,
E o Marquinhos, empresário que também está idealizando a Arena Parque na aldeia, que será inaugurada na semana que vem e só abrilhantará Cantagalo. Finalizando, fez uso da palavra o vereador Tadeu Silva Leite para inicialmente parabenizar o vereador Zé Augusto pela moção de parabenização ao seu amigo Geraldo, pois eles se conhecem desde a infância. É um rapaz que vem de uma família humilde, guerreiro, vem lutando e sente-se muito orgulhoso de hoje participar desta entrega das moções. Em seguida, o vereador Tadeu fez uma indicação verbal solicitando ao senhor prefeito que fechasse aos finais de semana a rua em frente ao Colégio Francisco Leite Teixeira, de frente para a Praça José Souza Carvalhais, para que as mães possam ficar com seus filhos brincando despreocupadas, ou seja, as crianças terão espaço para andar, para jogar peteca, andar de bicicleta ou outra brincadeira. Salientou que não será uma coisa difícil para o prefeito atender, porque com um pouco de boa vontade será bem fácil fazer isso, porque Floresta só tem a ganhar com isso, bem como todos os munícipes que visitam o distrito. Dando sequência aos trabalhos da presidente, de acordo com a solicitação do vereador Homero Ecá, líder do governo, colocou em aquiescência do plenário o pedido para que o projeto de lei 44/2014 fosse apreciado, o que em votação obteve aprovação por unanimidade dos presentes. Sendo assim, foi colocado em única discussão e votação o projeto de lei 44/2014, que cria vagas no quadro de pessoal estatutário para os cargos de enfermeiro de PSF, auxiliar de consultório dentário de PSF e auxiliar de enfermagem de PSF, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, o vereador Zé Augusto justificou que essas vagas serão preenchidas em função de ter havido desistência de outras pessoas que ocupavam os cargos. E o PSF não pode ficar com as vagas em aberto. As equipes têm que ficar completas, inclusive em acordo hoje com a secretária. Ficou acertado de votarem, porque ela está necessitando, de fato, desses funcionários. Não havendo mais quem quisesse discutir, em votação, o projeto obteve aprovação em única discussão e votação por unanimidade dos presentes. Finalizamos os trabalhos, a presidente convidou o senhor Geraldo Carvalho para receber das mãos do vereador Zé Augusto Filho as moções de parabenização. Após receber as moções, o senhor Geraldo Carvalho agradeceu a homenagem prestada aos vereadores, em especial ao vereador Zé Augusto, ressaltando a importância do reconhecimento do seu trabalho na rádio e na Multi TV, colocando-se à disposição de qualquer vereador ou munícipe que precisar do seu trabalho. Nada mais a menos a ser tratado, a presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão, para constar eu, Antônio Geraldo Moura Lima, primeiro secretário, ela veio presenteada por mim, assinada pela presidente, pela segunda secretária. Sala das sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 21 de agosto de 2014. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à sua votação. O vereador concordar, permaneça como está. Aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 105ª sessão ordinária do 4º período de legislatura da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, realizada aos 26 dias do mês de agosto de 2014, às 18h30. Sob a presidência da vereadora Renata Benite Souza, e que contou com a presença dos vereadores Ciro Fernandes Pinto, Emanuel Teixeira Silva, Almena Carvalho, Jorge Carlos de Carvalho Kindler, José Augusto Filho, Ocimar Nery Ladeira, Rafael Silva Carvalhais, Sebastião Carvalho Cesário, à exceção dos vereadores Antônio Geraldo Moura Lima e Carlos Tadeu da Silva Leite. Em seguida, a presidente convidou o vereador Jorge Kindler para compor a mesa como primeiro secretário e, a seguir, solicitou a leitura da ata da 100ª sessão ordinária, que, após lida e votação, obteve aprovação por unanimidade dos presentes. Na sequência, foi feita a leitura da ata da 103ª sessão ordinária, que, após ser lida, obteve aprovação por unanimidade dos presentes. Na sequência, a presidente solicitou a leitura do expediente recebido, que constou do seguinte: do Poder Executivo, as mensagens 38 e 39, barra 2014. Do Poder Legislativo, pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, aos projetos de leis 31, 39 e 45, barra 2014. O parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, ao projeto de lei 39, barra 2014. Em seguida, a presidente convidou a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, dos versículos 23 a 26. Em seguida, segundo a ordem de inscrição, fez uso da palavra o vereador Homero Carvalho
para, na qualidade de líder do governo, solicitar ao presidente que, em hora oportuna, levasse à quiescência do plenário o seu pedido para que os projetos de lei 31 e 39/2014 fossem apreciados nesta sessão, pois são projetos importantes para o município. A seguir, o vereador comentou que, no dia da vinda da secretária de saúde a esta casa, ela se comprometeu de ver o subposto da Vila Homero Carmo, que está precisando de reformas, pois o espaço físico está aquém das necessidades, e acredita que ela fará um bom trabalho na secretaria. Dando sequência aos trabalhos, a presidente, de acordo com a solicitação do vereador Homero Carmo, líder do governo, colocou em aquiescência do plenário o pedido de que os projetos 31 e 39/2014, ambos do Executivo, fossem apreciados, o que, em votação, obteve aprovação por unanimidade dos presentes. Sendo assim, foi colocado em única discussão e votação o projeto de lei 31/2014, que dá nova redação aos dispositivos da lei 793/2007, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração do magistério municipal. Revoga a lei 658/2014 e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse discutir em votação, o projeto obteve aprovação em única discussão e votação por unanimidade dos presentes. Finalizando, foi colocado em única discussão o projeto de lei 39/2014, que cria o adicional por plantão extraordinário, SAMU, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, o vereador Sebastião Carvalho Cesário disse que, como falado pelo vereador Homero, a reunião com a secretária foi válida, porque a grande reclamação do município é a área de saúde. Então, pede aos funcionários que façam valer a gratificação. Também em discussão, o vereador Zé Augusto Filho disse não ser contra a gratificação. Na conversa com a secretária, houve um ganho para os demais, pois a secretária se comprometeu de fazer treinamento com todos os motoristas de plantão e continuarão a lutar pelos demais motoristas, naquilo que for possível. Ainda em discussão, o vereador Homero disse que não estavam contra a gratificação, mas, com os esclarecimentos feitos pela secretária, eles sabem o diferencial, sabem com certeza quais as atribuições do pessoal. Inclusive, chamou a sua atenção que, no caso dos motoristas, na hora do atendimento, eles fazem contato com a base, ou seja, com o médico, por telefone ou rádio. Não havendo mais quem quisesse discutir, em votação, o projeto obteve aprovação em única discussão e votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão, para constar eu, Jorge Carlos de Carvalho Kindler, primeiro secretário, lavrei a presente água que vai por mim, assinada pela presidente e pela segunda secretária. São as sessões, patronos de Tiradentes, em 26 de agosto de 2014. Tá, então, a leitura dessa ata. Ato está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, passamos à sua votação. O vereador concordar, permaneça como está. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente recebido. Nós temos aqui somente o expediente do Poder Legislativo, é o projeto de resolução número 002/2014. Ele dispõe sobre a concessão de título de cidadão cantagalense. A Câmara Municipal de Cantagal do Estado do Rio de Janeiro aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão ou cidadã cantagalense o senhor Vanir Matos de Magalhães. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo 1º será entregue ao agraciado em data a ser definida pela presidente da Câmara Municipal de Cantagal. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Salvo exceções, patrono Cívico Tiradentes, em 28 de agosto de 2014, assinado vereador José Augusto Filho. E aqui uma moção. Senhores vereadores, proponho na forma regimental, ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, moção de parabenização e aplausos ao excelentíssimo juiz federal titular da Vara do Trabalho, Dr. Derli Mauro Cavalcante da Silva. Natural do Rio de Janeiro, bacharelou-se em Direito na Universidade Cândido Mendes, no período de 1976 a 1980.
Em 28 de novembro de 1997, ingressou na carreira de juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no estado do Paraná, em 1º de setembro de 99. Foi permutado para o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região do estado do Rio de Janeiro. Em sua biografia, destacamos uma carreira profissional ascendente, iniciada nas bases com passagens por empresa de metalurgia, comércio, companhia de transporte, centro de processamento de dados, hospital, escritórios de advocacia e sindicato de trabalhadores. Além disso, professor, palestrante de temas jurídicos, autor de 2 livros, Lições Práticas de Direito do Trabalho, 2003, e Lições Práticas de Direito Processual do Trabalho, 2004. Presidiu a 21ª subseção da OAB, Rio de Janeiro, e a Associação Sul-Fluminense de Advogados Trabalhistas, a ASFAT, e ainda com destacada participação em programas semanais de rádio e assinante de coluna semanal de jornal. Como juiz, esteve à frente da extinta Vara do Trabalho de Cordeiro, período em que iniciou uma incansável luta pela permanência da Justiça do Trabalho em nossa região, anseio de advogados e munícipes, tornando-se um dos maiores responsáveis pela instalação em nosso município do posto avançado da Justiça do Trabalho, jurisdição dos municípios de Cantagalo, Macuco, Cordeiro, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, 2 Barras e Carmo. Atualmente o Dr. Derli, como é mais conhecido, é juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo. Por esta razão, queremos estender esta homenagem ao Dr. Derli Mauro Cavalcante da Silva, pelo exemplo de vida e determinação que o faz merecedor desta honraria que ora lhe presta o povo cantagalense. Sala de Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 28 de agosto de 2014, assinado vereador José Augusto Filho. Convido a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, versículos 42 ao 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para que lhes dá alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo que ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e comer e beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Segundo a ordem de inscrição, eu convido o vereador Zé Daúdo para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Anunciação, internautas, munícipes presentes e visitantes, boa noite. Senhor presidente, eu queria que no momento oportuno Vossa Excelência me autorizasse a entrega da moção ao Dr. Derli, né? Eu vou usar a tribuna hoje até para falar um pouco
Eu conheci o Dr. Derli numa entrega de diplomas em Cordeiro, e a gente esteve conversando, e eu já vinha de algum tempo acompanhando a instalação da Justiça do Trabalho em Cantagalo. Dr. Pedro, meu assessor, é advogado, Everardo, que está ali, que às vezes eles fazem algumas sessões, os demais advogados que estão aí presentes sabem que a região sempre tive muita dificuldade, e que com a vinda para Cantagalo, com essa luta que o Dr. Derli pegou, e essa vinda dessa sessão para Cantagalo, facilitou a vida não só dos advogados, mas também das pessoas que precisam usar em nosso município e na nossa região a Justiça do Trabalho. E conhecendo o Dr. Derli, eu vi que é uma pessoa que veio é uma pessoa do nosso meio, uma pessoa que veio lá de baixo, que lutou, que está aqui instalado, é juiz hoje, não foi assim uma coisa que caiu do céu, foi uma luta para chegar onde chegou. E olha que a gente acaba se encontrando, e ele trazendo um benefício importante para a nossa região, para o nosso município. Então, essa moção é uma das honrarias que essa casa pode estar dando às pessoas que fazem para o município, e eu tenho um imenso prazer de estar homenageando o Dr. Derli com a assinatura de todos os pares dessa casa. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Dr. Derli, por estar me concedendo, de poder estar atendendo, dando essa moção ao senhor, porque o senhor está fazendo pelo nosso município, pela nossa região, e isso é o que o político está sempre almejando para aquele distrito dele, para o município dele e até para os municípios da região onde a gente convive o dia a dia. Muito obrigado, é só isso, senhor. Finalizando, então, eu convido o doutor Derli Mauro Cavalcante da Silva para receber das mãos do vereador José Augusto Filho a moção de parabenização. Senhora Presidente, como pedir a Vossa Excelência, Dr. Derli, tem duas pessoas que queriam usar uma palavra. Eu queria chamar o Dr. Dominique, que vai usar a palavra. Eu, Dr. Derli, na minha humilde, eu já falei bastante, às vezes a gente fica até nervoso, de estar podendo homenagear Vossa Excelência, Então, se desculpe aí pelas falhas, mas é o que a gente pode. Doutor Dominique, por favor. Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, nobres representantes dos cidadãos cantagalenses, população de Cantagalo e região, internautas e outras pessoas que nos ouvem. Em princípio, é sempre uma honra falar ao Poder Legislativo, porque toda vez que a gente fala ao Poder Legislativo, a gente fala o mais próximo ao povo possível, porque vocês, vereadores, são os diretos representantes, talvez com muito mais proximidade, muito mais ouvidos do povo. E tenho certeza que qualquer homenagem que saia do Poder Legislativo é uma homenagem que sai do povo de uma cidade. E eu venho aqui como um cidadão de Cordeiro e também participante de todo o contexto jurídico regional, dizer que essa Câmara acertou muito nessa homenagem. Toma essa liberdade de dizer isso pelo seguinte: Dr. Derli, nesse embate com o tribunal, que houve com o Tribunal do Trabalho,
foi uma pessoa que teve uma responsabilidade muito grande para hoje Cantagalo sediar um posto avançado da Justiça do Trabalho. É muito fácil a pessoa ter coragem com várias pessoas indo na mesma direção. Só que coragem para afrontar, coragem para enfrentar forças muito maiores que si em nome de um ideal, isso sim aí se revela a verdadeira coragem. O Tribunal Regional do Trabalho quis, a todo custo, por muito tempo, extinguir a vara do trabalho de Cordeiro. Não o fez antes por um enfrentamento com muita força, com muito denodo do Dr. Derli, enquanto era presidente da Junta de Conciliação e Julgamento, depois juiz da vara do trabalho de Cordeiro, enfrentando essa posição do tribunal em nome de levar a jurisdição aos de forma mais abrangente possível, um tribunal querendo concentrar isso em Nova Friburgo. Extinta a vara do trabalho de Cordeiro, iniciou-se uma nova batalha a de tentar implantar pelo menos um posto, e assim, através do trabalho do Dr. Derli, que hoje é juiz da segunda vara do trabalho e também responsável pelo posto avançado da Justiça do Trabalho, hoje Cantagalo cedia esse posto. Então, por esse motivo, senhor presidente, não temos dúvida de vir aqui somar aplausos, somar coro à decisão dessa Câmara, muito acertada, muito nobre, revelando o verdadeiro sentimento da população cantagalense. Agradeço a oportunidade de falar essas palavras a vocês. Obrigado. Eu convidar a doutora Maria Helena também para fazer o uso da palavra. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, a todas as pessoas presentes, outras autoridades que aqui estejam, doutor Derli, é uma satisfação muito grande poder participar desse momento. O doutor Derli me ligou ontem e eu fiquei muito feliz em poder participar com esses vereadores dessa entrega, dessa moção, porque o doutor Derli, ele é um guerreiro. Como bem disse o Dominique, é uma pessoa que às vezes contraria interesses, mas é um homem forte, um homem que sabe o que quer. Nós acompanhamos, a época eu era presidente da Câmara, essa questão da vara do trabalho no município de Cordeiro, esse enfrentamento que o doutor Derli enfrentou, e nós sabemos da importância hoje desse posto avançado, atendendo a nós vereadores aqui, a nós advogados aqui no município de Cantagalo. Então, essa palavra, essa moção é muito pertinente, doutor Derli, porque é de pessoas como o senhor que nós precisamos. É uma sociedade mais justa, mais solidária, uma sociedade em que a justiça se faça prevalecer. Então, parabéns aos vereadores, José Augusto, né, e a todos os vereadores que assinaram essa moção. É de homens como o senhor que nós precisamos à frente do direito, não só como técnico do direito, que hoje fiquei sabendo que o senhor é escritor, mais uma coisa que eu não sabia, olha a importância, mas principalmente pela pessoa humana que o senhor é. Então eu louvo a Deus por sua vida, que sua vida seja próspera, tanto no direito como na vida particular. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Eu que já tenho o estado emocional já naturalmente adiantado, imagine hoje. Bem, senhora presidente, quero agradecer a sessão, a homenagem, não só aos amigos edis dessa casa, mas em especial o Zé Augusto, que de Zé Augusto não tem nada, tem mais para o Zé da UTA, porque eu acho que é isso, é algo que se aproxima do povo. Bem, em primeiro lugar, quero me penitenciar em dizer da demora de eu ter vindo a essa casa. Via de regra, eu visito os segmentos da sociedade. É que aqui, numa situação especial, eu não disponho de todo o tempo que preciso. A vara do trabalho de Friburgo hoje acumula o posto avançado de Cantagalo e nós temos sob nossa jurisdição nada menos do que 12 cidades, tudo de Cachoeira de Macacu a Santa Maria Madalena,
pertence à Vara do Trabalho de Friburgo. Com ênfase aqui a parte do interior. Queria não tomar muito tempo, mas contar uma historinha rápida, porque as pessoas que me antecederam falaram da luta de transformar isso aqui para a sociedade, talvez, que não esteja diretamente envolvido, não possa perceber o quanto realmente foi uma dificuldade. Eu tenho 34 anos de formado. Advoguei 17 e sou juiz há 17. Escrevi livros, dei aula por 10 anos, fiz muitas coisas, mas a minha experiência profissional, senhor presidente, na verdade, nunca tinha me demonstrado, não imaginei nunca viver para conhecer a retirada da justiça de algum lugar. Olha que, nossa, já li bastante, frequentei muitos lugares, já falei em muitos lugares, mas nunca tinha visto o poder público tirar a justiça. Na época, era tão chocante para a sociedade que criou-se um clima meio de inércia, tipo, o tribunal pode tudo, e parceiros, guerreiros como o Dominique, que se somou, e tantos que tiveram próximo na época, nós fomos à rádio, nós fomos para jornal, nós fomos a senadores, e o tribunal não se sensibilizou de jeito nenhum. Eu lamento dizer, com a minha visão, hoje, de que, infelizmente, o sentido em que eu envaidecidamente criei dentro de mim sobre distribuir justiça não é o que se encontra. Lamentavelmente, quanto mais alto o poder, ou seja, mais tribunal, regionais e superior, lamentavelmente mais distante tem da verdadeira distribuição de justiça. As pessoas não estão interessadas onde o povo está, ou estão interessados no quanto de dificuldade cria para quem ganha um pé na bunda e não recebe nada de salário nem indenização e tem que andar de Santa Maria Madalena a Friburgo, cujo trecho pode chegar a 200 quilômetros e o cara não deu dinheiro para comida, não vai ter muito menos de ônibus e distância, porque não tem qualquer conhecimento do que é esse exercício por quem trabalha. Os maiores títulos, desembargadores e ministros, lamentavelmente, são os que estão mais distantes da necessidade real de justiça de uma sociedade. Aquele que está no dia a dia, aquele que convive, aquele que participa, aquele que não se tranca no gabinete, mas visita a empresa, sindicato, escritório, clube de serviço, etc., talvez possa melhor dizer do que é distribuir justiça em lugares do interior. Eu tenho a triste constatação, não minha, de quem veio, que aqui firmou-se o posto avançado, que não é nada do que poderia ser uma vara do trabalho, tipo, meu Deus, um doce que deram na boca. Talvez os esforços de todos possamos nós transformar isso aqui numa vara do trabalho e recuperar o que um dia tivemos. Agora, em sã consciência, tem o meu tribunal interesse em fazer daqui uma vara de trabalho? Não tem. Hoje nós temos trabalho suficiente para ter o espaço físico, mas na mão de 3 abnegados, o Eduardo e 2 outros funcionários. Ou seja, então, é muito difícil. Enquanto uma lotação de uma vara tem 12, nós temos aqui trabalho à beça e com 3 funcionários. Nós chegamos a ponto de ter, em Friburgo nós fazemos de 15, 17 audiências por dia. No próximo dia 11, convido a quem se interessar, nós temos 30 audiências na pauta. Você vê o quanto aqui se trabalha, muito mais do que é uma vara. Poderíamos ter uma estrutura, mas, lamentavelmente, não tem. Não percebo interesse de nada. Então precisa da mesma mobilização que se teve para não tirar, e lamentavelmente nada foi cedido. Acho que temos que essa autoridade popular, essa casa, o executivo e o judiciário, que tem a sua responsabilidade com esse povo, com essa sociedade, não só daqui, mas de toda uma região, precisa mesmo estar sempre unido para tentar fazer daqui um pouco melhor. Mas volto a dizer, não esperem. Sabe que um ofício, sabe que um telefonema resolve, a despeito que possam ouvir. Porque, lamentavelmente, não é o que se percebe. Com 34 anos de formado e exercício pleno das minhas atividades, pude perceber
que o meu melhor momento para ter de reconhecimento do que eu fiz, do que faço, é exatamente isso. De pessoas que eu tenho como iguais. Quantos os aqui presentes já viram em algum gabinete ter na porta da vara ou do posto o telefone celular do juiz e o e-mail? Pois eu os tenho em cada local de trabalho. Porque eu não tenho medo algum de aproximação. Ao contrário, eu busco proximidade. As pessoas até estranham como é que o cara vai na empresa tal. Vou para fazer. Primeira informação. O que quer, amigo? Quer que eu lhe condene até fechar a porta? Porque não muda. Porque não vamos, então, resolver. Então, quando eu cheguei na vara de trabalho de Friburgo, eu encontrei na minha mesa um ofício para assinar para prender os gerentes da Caixa Econômica. Não este que está aí, que virou meu amigo. Ou seja, por quê? Porque não tinha tempo hábil, sabe, 1 milhão de coisas para fazer, não respondia ofício, e o juiz antecessor, e vocês vão entender, e me desculpem os meus pares, mas que difícil entender juiz. Se sente importante pra caramba, se sente acima do bem e do mal, fala contigo, numa arrogância, qualquer coisa, um tapa na mesa e diz que prende. Nunca vi distribuir justiça com ameaça, com pressão. Se você não conseguir, sabe, com no mínimo de educação, tirar a verdade, certamente não será desse toque. Então me identifiquei, lamento dizer, estou me aposentando, falta pouco tempo para aposentar, acho que devo isso à minha família. Se hoje aqui eu ganho uma moção de aplauso por serviço prestado, é o ápice do meu profissional. Em casa não ganharia moção nenhuma, ninguém está feliz. Sai de casa terça, volta sexta com pilhas de processo. Não vejo meu filho crescer. Ou seja, minha mulher manda até uma foto dele periodicamente para poder acompanhar o crescimento. Triste ver um garoto de 12 anos falar com você no fim de semana, longe de você a semana toda. Papai, vou jogar bola. E você debruçado em pilhas de sentença, dizer, meu filho, não posso. E ver teu filho cabisbaixo sair. E volta daqui a meia hora insistindo. Papai, vamos ver televisão. Por aí, não consigo. Ou seja, sabe, tem um preço caro demais que vai além da dor na coluna, falta de peso, vitiligo por estresse e coisa do gênero. Na verdade, vai dentro do teu coração e vê que o tempo passou, você se dedicou e não fez muitas mudanças, porque um dia você sai, ou seja, o teu tempo vai ser limitado. Acho que precisa mesmo que a sociedade entenda que não deve haver essa distância. Acho que o judiciário há muito tempo não ocupa o seu verdadeiro papel na sociedade. Acho que se tranca no seu gabinete com trabalho demais, com processo demais, com medo de abrir para advogado, medo de se expor, medo de se apresentar, ou seja, e tornando cada vez mais distante essa relação de tinha tudo para ser sadio. A minha área de trabalho é exatamente a área trabalhista. Não tem nada, não tem ramo mais social do direito do que esse. Mas ainda assim, não se visita o gerente da casa, o que eu passei a fazer. Ou seja, em outro sentido, tomou, ou seja, ninguém oficia mais nada. Aqui a gente telefona, convida para almoçar, sempre ele pagando, claro, porque a casa está podendo, né? Ou seja, nesse nível, ou seja, então, se criou relação de amizade, porque são todos inseridos no mesmo contexto. Quando eu me formei, quando eu passei no concurso, e aliás, também confesso que foi um grande erro ter tentado o concurso, porque eu estava tão melhor sendo profissional liberal. Veja aqui, tantos advogados, todo mundo bem sucedido, todo mundo tranquilo, aberto, podendo. Imagina um juiz botar uma bermuda, um tempo, tomar uma cerveja. A mulher está ali, que é alcoólatra. Imagina conversar com qualquer outra mulher. Fica, está pegando, tudo inferno. Sabe, tudo você fica numa restrição desgraçada. Ou seja, tudo é muito confuso. Mas um dia um amigo falou, poxa, você que gostou dessa área, por que não tenta concurso? E eu tentei. E não passei. Tentei o segundo, não passei. Tentei muitos, não passava. No 10º, Deus deve ter dito, quer, né, miserável? Então vai ver o que é bom. E tenho vivido essa peregrinação a cada lugar que vou. Interessante, coincidência talvez da vida, mas tenho sempre uma resposta da sociedade, uma representatividade, seja com moção, seja com título. Ou seja, as pessoas parecem que gostam, porque até espantam, não acreditam que
que o magistrado possa sair do seu trono, do seu gabinete, sabe, simplesmente ir onde o povo está. Eu nunca vi distribuição de justiça encastelada. Ou seja, a demonstração de quem vive em gabinetes suntuosos e distantes, como é o caso dos nossos tribunais, é que gera essa distância, essa dificuldade. Vou botar uma passagem até engraçadinha, mas não sei nem quanto isso vai me trazer de prejuízo futuro. Mas aqui no lançamento da pedra fundamental, entre aspas, no lançamento do nosso posto, onde teve o Guga, um guerreiro, o Saulo, que o substituiu, manteve muito firme e cuidou do nosso espaço por lá. Ou seja, graças a Deus, essa cidade respondeu de forma diferente de Cordeiro, que perdeu a justiça do trabalho, porque o trabalho era lá, certamente ia ser lá, mas lá o prefeito da época não quis dispor de um aluguel de uma sala, e não me diz, a opção veio para cá, e aqui ficou muito bem representada, graças a Deus. Mas eu me lembro que nessa época, o nosso hoje presidente veio para dizer: devemos a essa sociedade essa porta aberta, esse espaço e tudo mais. Quem estava lá, como o Dominique deve lembrar, e outros talvez, ele dizia: há muito que eu quero vir nessa cidade trazer essa resposta a esse povo de Miracema. Ou seja, os caras não sabiam nem onde estava, não tinha nenhuma noção onde era. Ou seja, demorou pra caramba para chegar porque não sabia o caminho, entrou no lugar errado. Ou seja, são pessoas que não têm fisicamente compromisso com nada de interior, lamentavelmente. Ou seja, então, é isso. O que se tem, que se espere de quem está mais à mão. Agora, quem está mais à mão também deveria sair e conhecer, visitar os outros poderes, visitar entidades de classe, visitar a cooperativa. Se é essencialmente rural, meu, prepare, aprender o que é capim, aprender o que é tirar um café. Ou seja, como é que você vai decidir coisas da qual nem entende? É trancafiado no seu canto? Difícil. Então não me arrependo de hoje não conseguir espaço no tribunal a quem não visito, a não ser que seja efetivamente não convidado, mas intimado a vir, convocado, no caso diferente, não vou ouvir de jeito nenhum, aliás, eu nem gosto de ouvir. Mas em compensação, tenho por dentro de mim uma satisfação própria a quem devo efetivamente satisfação, que é ao jurisdicionário. Aprendi a amar essa região. Podia ter escolhido muitos outros lugares, mas é exatamente aqui, nesse espaço, em que eu me sinto feliz e ainda em condições de me sentir justo. Hoje, presidente, ao saber do título que ia receber, combinei com os amigos mais próximos, e se essa assistência está lotada, é porque com muita honra, eu sou maçom, e muitos ali são irmãos, ou seja, que veem em mim um reconhecimento, que são parceiros e que estão juntos, não só no momento em que também cavamos as nossas masmorras, mas no momento em que também levantamos o nosso templo da virtude. Fico feliz e quero agradecer a todos que vieram aqui prestigiar. Obrigado, Adaúdo, mais uma vez pela moção, e quero dizer que nada mais apraz a quem trabalha o reconhecimento de quem efetivamente recebe a prestação jurisdicional. Acho que o que o Estado deveria dar era um espaço maior e de que pudesse haver demonstração muito mais direta de poder. Poder é sinônimo também de responsabilidade e só junto podemos fazer esse local crescer. Obrigado. Quebrando o protocolo, como já fizemos, eu quero primeiro parabenizar o vereador José da Uta, parabenizar o doutor Derli pelas suas palavras, pela sua simplicidade, pelo trabalho prestado à população, e a presença de todos aqui significa o respeito do senhor Cosa e como é querido. Então, parabéns. Eu vou encerrar a sessão e depois fica o espaço livre para que alguém queira tirar fotos, aí fiquem à vontade. Tá? Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.